Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mundo Sobrenatural. Hoje eu vou contar para vocês uma história que eu ouvia quando eu era criança, lá no interior de Minas Gerais. Na verdade, essa é uma história do meu avô materno, pai da minha mãe. Nessa época, há muitos anos atrás, eu não havia nem nascido, porque minha mãe, ela tinha de 10 para 12 anos. E eles moravam num sítio, próximo da cidade. E o meu avô, então, na ocasião, ele trabalhava num frigorífico. Então, lá pela tarde da noite, lá pelas 10 horas da noite, ele ia chegando, no sítio onde eles moravam. E 10 horas da noite, para quem já dormiu, para quem já ficou, para quem mora em sítio, sabe que 10 horas da noite é como se fosse madrugada, muito tarde, porque 6 horas da tarde já está escurecendo. Então, o meu avô, ele ia chegando por uma estradazinha, de terra, a cavalo, que ele tinha um cavalo bonito nessa época, e ele estava vindo da cidade, então, do seu trabalho. E no cavalo, ele trazia fardos enormes de carne, que ele estava trazendo, que ele ganhava do patrão no trabalho, e levava para casa, para a família. E ele dispôs esses fardos de carne em cima do lombo do cavalo e vinha galopando por uma estrada, deserta e cercada por matas, que ele tinha que passar por essa estrada para até então chegar na sua casa. E vinha ele, tranquilo, pensativo. E começou, o meu avô era uma pessoa muito medrosa, ele era medroso, ele tinha medo de alma do outro mundo. E eu confesso que eu também tenho, e eu não conheço quem não tenha, na verdade. E ele vinha e ele começou a sentir um medo, porque começou a bater um vento frio, ele começou a sentir um vento frio nas costas, em cima do seu cavalo. E quando ele olhou para frente, ele via a casinha dele lá no fundo, só que demorava muito para chegar. Aí ele começou a sentir um medo muito grande, e começou a falar para si mesmo: isso é besteira, isso é bobagem, eu não vou sentir medo. Só que o medo foi tomando conta dele, porque a mata, e ele ia chegando 10 horas da noite, e a mata à noite, até durante o dia mesmo, só que à noite é mais, ela faz bastante barulho. E ele começou a ouvir barulhos estranhos na mata, que poderiam até ser barulhos de animais da mata, de grilos, de alguns pequenos animais, roedores. Só que na imaginação e na cabeça de quem tem medo, de quem sente medo, esses barulhos, eles começam a ganhar uma proporção maior, eles começam a aparecer outras coisas, Então ele começou a ouvir esses barulhos, E ele pensou: bom, eu vou acelerar, o cavalo, só que eu não posso andar muito rápido, porque tá cheio de carne, de carne no lombo, então essa carne pode cair. E era hábito da minha avó, sempre que ela avistava o meu avô chegando na estradazinha lá em cima, vir para frente da casa com as filhas dela, as filhas mais velhas na época, então, que eu tinha 3 tias que eram mais velhas, e os outros irmãos pequenos da minha mãe. E a minha mãe era a segunda filha mais velha dos irmãos. Então a minha mãe veio para frente da casa com a minha avó, e a minha tia mais velha, que era a filha mais velha, e uma tia minha do meio, vieram junto com a minha avó para frente da casa esperar o meu avô chegar. E o meu avô, ele conta que quando ele avistou a casa que estava lá no fim da estrada, e para chegar até a casa ele tinha que atravessar 2 porteiras, passar por 2 porteiras. E ele foi acelerando um pouco, o cavalo,
e aquele vento frio nas costas, né? De repente, né, isso ele contava, e a minha avó, com as minhas tias que estavam de longe, elas viram também. Elas também presenciaram isso. E o meu avô viu, quando ele foi chegando perto, mais perto da primeira porteira, pertinho da primeira porteira que ele tinha que passar, formou-se um redemoinho no chão, um redemoinho de vento e de poeira na frente dele. E o cavalo, que até então ele estava montado, começou a refugar. Começou a ir para trás, né? E não passava por aquele redemoinho de jeito nenhum. E o meu avô, muito assustado, ele começou a xingar, né? Começou a xingar um nome, né? Muito feio. Ah, isso! Eu não vou repetir porque eu também acho o nome muito feio. Sai da minha frente, me deixa passar. E a minha avó, de longe, vendo aquilo, né? E começou a se perguntar, gente, mas com quem que ele tá falando, né? Aí é que tá. A minha avó via, e as minhas tias viam um redemoinho, né? Aquelas folhas voando, com terra, com poeira, com vento. Mas o meu avô via uma pessoa. Ele via uma pessoa dentro desse redemoinho. E ele via um homem alto, bem trajado e com um aspecto muito fúnebre, né? E aquilo fez ele sentir muito medo. E ele falava para essa pessoa: me deixa passar, eu quero passar. E ele não conseguia, o cavalo não ia, e ele ficava lutando com o cavalo, né? E nisso, as carnes, as mantas de carne que estavam na traseira do cavalo já tinham caídas todas no chão, né? E ele ficou aquilo, e de repente ele caiu do cavalo. Quando ele caiu do cavalo, e ele começou a falar, a brigar com aquele homem no redemoinho, né? E a minha avó e as minhas tias se aproximaram da porteira para ver o que estava acontecendo e ficaram com muito medo, porque elas pensavam que ele estava bêbado, que ele tinha bebido alguma coisa, porque ele estava fora de si. Na verdade, ele brigava e xingava para se defender, porque ele estava com muito medo, ele nunca tinha visto aquilo. E isso foi num sítiozinho no interior de Minas Gerais. Agora imagina, naquela época, as pessoas já tinham medo de morar no mato, porque elas ficavam isoladas de tudo. Ia acontecer isso, né? E a minha avó gritava pelo nome do meu avô: o que está acontecendo? O que houve? E ele não sabia explicar. E aquele homem, então, depois de muito tempo, depois de uns 10, 15 minutos que meu avô estava ali, tentando passar por aquele redemoinho, o cavalo dele já tinha ido para longe. Aí aquele homem sumiu, olhou bem para ele, para meu avô, e foi sumindo na mata, né? Foi sumindo, e quando ele foi sumindo, que meu avô olhou, e a minha avó viu essa luz. Esse homem se transformou numa luz e foi sumindo pela mata. E essa luz, a minha avó não viu o homem, mas ela viu a luz. E essa luz foi sumindo pela mata. Foi então que o meu avô conseguiu passar, né? E aí, quando chegou em casa, ele todo sujo, que caiu no chão, pegou a carne que ele tinha trazido, levou para dentro, né? E foi contando para minha avó, e a minha avó o que aconteceu, e até que ele contou para ela o que ele estava vendo no meio do redemoinho. E desse dia, a partir desse dia, o meu avô ficou com tanto medo que sempre que ele tentou chegar um pouco mais cedo em casa, e sempre que ele ia passar por esse lugar onde começou tudo, esse fenômeno, ele se lembrava e ele passava rezando, né? Bom, pessoal, vocês vão de convir comigo que, verdade ou não, diabo ou não, seja lá o nome, né, que as pessoas que talvez tivessem estado no lugar do meu avô tenham dado a isso, a esse fenômeno que aconteceu, é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que não deixa de ser uma coisa sobrenatural. Então, eu queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado da história, né? Se inscrevam no nosso canal, dá um like lá, tá bom? Que a gente volta com novas histórias para vocês em breve, tá bom? Tchau, tchau!